Hoje, vamos mergulhar no universo dos arquétipos e símbolos universais. Essas imagens não são simples desenhos ou histórias. Elas são códigos que carregamos dentro de nós, gravados no inconsciente coletivo da humanidade. E fique comigo até o final, porque vou revelar um símbolo enigmático que aparece em diferentes culturas, de forma independente, há milhares de anos, e que, quando você entender o que ele realmente significa, sua visão sobre a vida nunca mais será a mesma. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Isso ajuda demais o canal a crescer e traz ainda mais conteúdos profundos para você. Então, prepare-se. O que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Você já parou para pensar por que certos símbolos parecem despertar emoções tão fortes em nós, mesmo quando não entendemos conscientemente o que eles significam? Por que o coração é reconhecido como símbolo do amor? A serpente desperta tanto fascínio quanto medo, e a luz sempre foi vista como metáfora de sabedoria e iluminação? Será que isso é apenas coincidência? Ou será que existe uma espécie de linguagem secreta, gravada em nossa mente desde os primórdios da humanidade, que continua a nos influenciar mesmo sem percebermos? Neste vídeo, vamos mergulhar no fascinante mundo dos arquétipos e símbolos universais. Imagens e padrões que atravessam culturas, religiões e épocas, conectando todos nós através do que Carl Gustav Jung chamou de inconsciente coletivo. Mas fique comigo até o final, porque vou revelar um símbolo misterioso que aparece em diferentes culturas separadas por oceanos e milhares de anos de distância, e que carrega um significado profundo sobre a própria essência da vida. É uma daquelas descobertas que pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Antes de começarmos essa jornada, já aproveita e deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo como este e ainda ajuda o canal a crescer para que possamos trazer reflexões cada vez mais profundas. Agora, imagine só. Você sonha com uma casa desconhecida, caminha por corredores que nunca viu antes e, de repente, encontra uma porta trancada. Você não sabe por quê, mas sente que atrás daquela porta existe algo importante. Esse tipo de sonho não é apenas uma criação aleatória da mente. Muitas vezes, ele é um reflexo de arquétipos universais, imagens simbólicas que expressam aspectos profundos da psique humana. E esses símbolos não aparecem apenas nos sonhos. Eles estão nos mitos, lendas, religiões, filmes, livros, propagandas e até em marcas que consumimos diariamente. Eles falam diretamente com o nosso inconsciente, despertando emoções, memórias e instintos sem que percebamos. É por isso que heróis como Harry Potter, Luke Skywalker, Frodo ou Neo de Matrix parecem contar, de formas diferentes, sempre a mesma história: a luta contra as trevas, a busca pela luz, a transformação interior. Não importa o cenário ou a época, nós reconhecemos essa jornada, porque ela reflete um arquétipo que vive dentro de nós. Ao longo deste vídeo, vamos explorar o que são arquétipos e por que eles existem, como Jung descobriu o inconsciente coletivo, os principais arquétipos que moldam nossas vidas, a força oculta dos símbolos universais e seu impacto na cultura, e, no final, a revelação de um símbolo misterioso que conecta todas as tradições do mundo. Prepare-se. A partir de agora, você vai enxergar os símbolos ao seu redor de uma forma totalmente diferente. Para entender o poder dos símbolos universais, precisamos primeiro compreender o que são arquétipos. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e um dos maiores nomes da psicologia do século XX, desenvolveu a ideia de que existe algo além do nosso inconsciente individual. Segundo ele, a mente humana não é apenas um produto das experiências pessoais,
mas também herda uma espécie de memória coletiva da humanidade. É como se todos nós carregássemos dentro de nós uma biblioteca invisível, repleta de imagens, padrões e histórias que não aprendemos em livros ou escolas, mas que estão gravadas em nossa própria psique. Essas imagens herdadas são chamadas de arquétipos. Mas atenção, um arquétipo não é uma imagem em si, e sim um padrão primordial. Ele é como um molde invisível, uma estrutura psíquica que se manifesta em sonhos, mitos, símbolos e até na cultura popular. É por isso que diferentes sociedades, mesmo separadas por milhares de quilômetros e sem nenhum contato, criaram lendas muito parecidas. Por exemplo, pense no herói. Todas as culturas têm histórias de um personagem que enfrenta desafios, atravessa perigos e retorna transformado. Desde Hércules na Grécia Antiga até o Homem-Aranha nos quadrinhos modernos, essa figura é reconhecível e toca algo profundo dentro de nós. Isso acontece porque o arquétipo do herói faz parte do inconsciente coletivo. Outro exemplo é a Grande Mãe, que aparece como a figura da Mãe Terra, da Virgem Maria, de Ísis no Egito ou de Deméter na mitologia grega. Essa imagem representa o arquétipo da fertilidade, da nutrição e da proteção. E não podemos esquecer da sombra, talvez um dos arquétipos mais perturbadores. Ela representa aquilo que tentamos esconder de nós mesmos. Nossos medos, desejos reprimidos e impulsos obscuros. A sombra é frequentemente retratada em histórias como o vilão, o monstro ou o inimigo interior que precisa ser enfrentado. Esses arquétipos não ficam restritos ao passado. Eles continuam moldando nossa vida cotidiana. Pense nos filmes, nas propagandas, nos jogos de videogame. Todos eles exploram arquétipos para criar histórias que ressoam conosco. Uma marca de carro, por exemplo, pode se associar ao arquétipo do guerreiro, transmitindo força e coragem. Já uma marca de cosméticos pode evocar o arquétipo da deusa, despertando a sensação de beleza e poder. O mais fascinante é que não precisamos aprender a reconhecer esses símbolos. Nós simplesmente os sentimos. Um círculo, por exemplo, evoca unidade e perfeição em qualquer parte do mundo. O sol é visto como fonte de vida em praticamente todas as culturas. O fogo pode representar tanto destruição quanto purificação. Essas associações são quase instintivas, porque vêm de dentro do inconsciente coletivo. Em outras palavras, os arquétipos são como ímãs invisíveis que atraem nossas emoções, crenças e comportamentos. Eles moldam não apenas as histórias que contamos, mas também a forma como vivemos, amamos, tememos e sonhamos. E é aqui que a jornada fica ainda mais profunda. Se os arquétipos são padrões universais, como Jung descobriu isso? E de que forma ele mostrou que existe um inconsciente coletivo que conecta toda a humanidade? É sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Para compreender como chegamos ao conceito de arquétipos e símbolos universais, precisamos olhar para a vida e o trabalho de Carl Gustav Jung. Nascido em 1875, Jung foi discípulo de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. No início, os dois compartilharam ideias e trabalharam juntos, mas logo divergiram em pontos fundamentais. Freud acreditava que o inconsciente era principalmente um depósito de memórias reprimidas e desejos sexuais não resolvidos. Para ele, o que estava escondido na mente era aquilo que não podíamos expressar socialmente. Jung, por outro lado, percebeu que havia muito mais ali. Ao estudar sonhos, mitos, religiões antigas e símbolos presentes em diferentes culturas, Jung percebeu algo extraordinário. As pessoas sonhavam com imagens que nunca tinham visto conscientemente, mas que apareciam também em histórias antigas, em tradições distantes, em símbolos que não faziam parte de sua cultura pessoal. Como poderia alguém, sem qualquer contato com a mitologia grega, por exemplo, sonhar com imagens semelhantes a deuses, monstros e heróis que já existiam há milênios?
Foi a partir dessa observação que Jung formulou sua teoria do inconsciente coletivo. Segundo ele, além do inconsciente pessoal, onde ficam nossas memórias e experiências individuais, existe uma camada mais profunda e universal, compartilhada por toda a humanidade. Essa camada contém os arquétipos, que são estruturas psíquicas universais. Em suas próprias palavras, o inconsciente coletivo é como um reservatório de experiências humanas, acumuladas ao longo de milhares de anos. Não é algo que aprendemos, mas sim algo que herdamos. Está em nossa psique do mesmo modo que o instinto está presente nos animais. Para ilustrar, Jung usava uma metáfora poderosa. Imagine o inconsciente pessoal como um lago pequeno, raso, onde ficam suas lembranças mais íntimas. Agora, imagine o inconsciente coletivo como um oceano profundo, imenso, que conecta todos os lagos do mundo. Esse oceano contém símbolos, imagens e padrões que pertencem a todos nós, independentemente de cultura, idioma ou época. Essa visão transformou não apenas a psicologia, mas também a forma como interpretamos a arte, a religião e até a cultura pop. De repente, não estávamos mais lidando apenas com memórias individuais, mas com um patrimônio psíquico compartilhado pela humanidade. Por isso, quando alguém sonha com uma serpente, por exemplo, não está apenas recordando um animal que viu um dia. Está se conectando a um símbolo universal que aparece em tradições tão diversas quanto a mitologia nórdica, a Bíblia cristã e os rituais indígenas. A serpente pode representar transformação, perigo, sabedoria ou renascimento, tudo dependendo do contexto em que surge. Jung acreditava que, ao entrar em contato com esses símbolos, poderíamos compreender melhor não apenas nossos próprios conflitos internos, mas também a maneira como a humanidade evolui, cria histórias e busca sentido. E é justamente por isso que os arquétipos e símbolos universais continuam tão presentes em nossa vida. Eles são, de certa forma, a linguagem secreta da alma humana. No próximo bloco, vamos mergulhar nos principais arquétipos universais, como o herói, a sombra, o sábio e a grande mãe, e entender como eles influenciam tanto nossas histórias quanto nossas próprias vidas. Agora que já entendemos o que são os arquétipos e como Jung chegou ao conceito do inconsciente coletivo, é hora de explorar alguns dos arquétipos mais importantes e recorrentes que encontramos em mitos, religiões, sonhos e até na cultura popular. Esses arquétipos funcionam como padrões de comportamento e símbolos emocionais que atravessam fronteiras culturais. Mesmo que nunca tenhamos estudado mitologia ou religião, reconhecemos esses personagens e sentimos sua força dentro de nós. Talvez o mais famoso de todos os arquétipos seja o herói. Ele é aquele que parte em uma jornada, enfrenta desafios, vence obstáculos e retorna transformado. O herói representa a busca por superação, coragem e transformação interior. Exemplos não faltam: Hércules, Ulisses, Moisés, Jesus, Rei Arthur, Frodo, Harry Potter, Luke Skywalker e até super-heróis modernos como o Homem-Aranha e o Batman. Todos eles seguem a estrutura da chamada Jornada do Herói, identificada por Joseph Campbell, que nada mais é do que a manifestação moderna desse arquétipo universal. A Grande Mãe é o arquétipo da fertilidade, nutrição e proteção. Ela pode aparecer como a mãe carinhosa, que acolhe e cuida, mas também como a mãe terrível, que devora ou sufoca. Esse arquétipo se manifesta em figuras como a Mãe Terra, Gaia, Ísis no Egito, Deméter na Grécia, a Virgem Maria no cristianismo e até nas representações contemporâneas de mulheres fortes e protetoras. Este arquétipo é a figura da sabedoria, do conhecimento e da orientação espiritual. Ele surge para guiar o herói em sua jornada, oferecendo conselhos e revelando segredos ocultos. Exemplos clássicos são Merlin nas lendas arturianas, Gandalf em O Senhor dos Anéis, Yoda em Star Wars,
e até personagens históricos ou religiosos como Confúcio e Sócrates. O sábio representa o acesso a uma sabedoria superior, que não pertence apenas ao indivíduo, mas à humanidade como um todo. Jung também identificou dois arquétipos fundamentais, ligados ao aspecto feminino e masculino dentro de cada pessoa. Ânima é a personificação do feminino dentro do homem. Sensibilidade, intuição, empatia. Animus é a personificação do masculino dentro da mulher. Força, racionalidade, firmeza. A integração da ânima e do ânimos é essencial para o equilíbrio psicológico, pois simboliza a união dos opostos dentro de nós. Um dos arquétipos mais intrigantes e assustadores é a sombra. Ela representa os aspectos que rejeitamos em nós mesmos: medos, impulsos reprimidos, desejos proibidos. A sombra é o lado obscuro da psique, mas não deve ser negada. Deve ser reconhecida e integrada. Nas histórias, a sombra aparece como vilões, monstros ou forças destrutivas. Darth Vader, por exemplo, é a sombra de Luke Skywalker. O Coringa é a sombra do Batman. Na vida real, a sombra pode se manifestar em nossos ciúmes, raivas ou comportamentos destrutivos que não admitimos. Esse arquétipo é o do enganador, aquele que quebra regras, cria confusão e nos faz rir ou refletir. Ele pode ser divertido e astuto, mas também caótico e perigoso. Exemplos incluem Loki na mitologia nórdica, Hermes na mitologia grega, o Coringa nos quadrinhos e até personagens como o Chapeleiro Maluco em Alice no País das Maravilhas. Esses são apenas alguns dos arquétipos universais que moldam histórias e vidas humanas. O mais fascinante é que eles não são apenas personagens externos. Todos carregamos dentro de nós o herói, a sombra, a grande mãe, o sábio e até o trickster. Reconhecê-los é dar um passo em direção a um maior autoconhecimento. No próximo bloco, vamos falar sobre os símbolos universais. Imagens que aparecem em todas as culturas e que carregam significados profundos para a psique humana. Até aqui falamos dos arquétipos, essas estruturas invisíveis que moldam nossas histórias e comportamentos. Mas os arquétipos não existem sozinhos. Eles se manifestam através de símbolos, imagens concretas que carregam em si significados profundos. Um símbolo não é apenas um desenho ou um objeto com um sentido literal. Ele é como uma porta para o inconsciente coletivo. Ao olhar para um símbolo, sentimos sua força, mesmo que não saibamos explicá-la em palavras. É como se o símbolo falasse uma língua secreta, que nossa mente reconhece instintivamente. Um dos símbolos universais mais poderosos é o círculo. Ele aparece em diversas culturas como representação da totalidade, da perfeição e da eternidade. Para Jung, o círculo era a imagem do self, o centro e a totalidade da psique. Nas tradições orientais, encontramos os mandalas, formas circulares usadas em meditação e rituais espirituais que simbolizam harmonia e integração. A serpente é talvez um dos símbolos mais ambíguos e fascinantes. Ela pode representar tanto o mal e a tentação, como na tradição bíblica, quanto a renovação e a sabedoria, como nas culturas indígenas e orientais. O fato de a serpente trocar de pele fez dela um símbolo de renascimento e transformação em diversas partes do mundo. A cruz, embora mais conhecida pelo cristianismo, é um símbolo muito mais antigo. Representa a união entre o céu e a terra, o espiritual e o material, a vida e a morte. Na tradição cristã, tornou-se símbolo de fé e sacrifício, mas em culturas anteriores já indicava equilíbrio e encontro dos opostos. Outro símbolo universal é a árvore da vida, encontrada na mitologia nórdica como Yggdrasil, no judaísmo como a árvore do Éden e em diversas tradições xamânicas, como o eixo que conecta o céu, a terra e o submundo. A árvore simboliza crescimento, interconexão e eternidade, lembrando-nos de que tudo na vida está conectado. A dualidade entre luz e escuridão
é talvez a mais básica de todas. A luz simboliza sabedoria, clareza, revelação, vida. A escuridão representa o mistério, o medo, o inconsciente. Em praticamente todas as culturas, a jornada humana é representada como a passagem da escuridão para a luz, ou, de forma mais profunda, o equilíbrio entre ambas. O fogo é outro símbolo carregado de múltiplos significados. Ele pode destruir, mas também purificar. É fonte de vida e calor, mas também instrumento de destruição. Em muitas tradições, o fogo é visto como um presente divino, como o fogo roubado por Prometeu na mitologia grega, simbolizando conhecimento e poder. O poder desses símbolos está no fato de que eles não pertencem a uma única cultura. Eles são universais porque emergem do inconsciente coletivo e continuam a se manifestar em diferentes épocas e lugares. E não pense que os símbolos ficaram presos ao passado. Eles estão presentes no cinema, na literatura, na publicidade, na moda e até nos logotipos das marcas que consumimos todos os dias. Cada símbolo desperta uma emoção, uma sensação ou uma lembrança profunda, mesmo que não percebamos. No próximo bloco, vamos explorar como esses símbolos universais aparecem em religiões, mitologias e culturas diferentes, revelando conexões surpreendentes entre povos que nunca tiveram contato direto. Se existe algo que confirma a ideia de Jung sobre o inconsciente coletivo, é o fato de que povos de diferentes partes do mundo, sem nenhum contato entre si, criaram símbolos semelhantes com significados muito próximos. Isso mostra que, em algum nível profundo, todos nós compartilhamos a mesma linguagem simbólica. Em praticamente todas as culturas, o sol é símbolo de vida, energia e poder divino. Os egípcios adoravam Ra, o deus Sol, como criador e sustentador do mundo. Os povos maias e astecas também reverenciavam o Sol como fonte de fertilidade e renascimento. Já a Lua, em contraste, é associada ao feminino, aos ciclos, à intuição e ao mistério. A dança entre Sol e Lua representa a dualidade fundamental entre masculino e feminino, consciência e inconsciente, dia e noite. Como já vimos, a serpente é um dos símbolos mais universais. No cristianismo, ela representa a tentação e a queda do homem. No hinduísmo, é associada à energia Kundalini, que repousa adormecida na base da coluna e pode despertar para a iluminação. Entre os povos ameríndios, a serpente simboliza transformação e poder espiritual. Na mitologia asteca, Quetzalcóatl é a serpente emplumada, um dos deuses mais importantes. Como pode um mesmo símbolo surgir com tanta força em culturas tão distantes? A resposta está no inconsciente coletivo. Outro símbolo onipresente é a árvore. Para os nórdicos, Yggdrasil era a árvore cósmica que sustentava os 9 mundos. No judaico-cristianismo, temos a árvore do conhecimento do bem e do mal, no Éden. Para muitos povos indígenas, a árvore é o elo entre o céu, a terra e o submundo. Mesmo na cultura popular moderna, a árvore continua aparecendo como símbolo de vida, conexão e espiritualidade. Histórias de grandes dilúvios também aparecem em várias tradições. O mito de Noé na Bíblia, a epopeia de Gilgamesh na Mesopotâmia, os relatos maias e até mitos indígenas do Brasil falam de uma grande inundação enviada pelos deuses para purificar a terra. Esse símbolo coletivo pode representar tanto a destruição quanto a oportunidade de renascimento e recomeço. A figura do herói salvador também é universal. Na tradição cristã, Jesus se sacrifica pela humanidade. No hinduísmo, Krishna e outros avatares descem à Terra para restaurar a ordem. No budismo, Buda traz a iluminação. No Egito, Osíris morre e renasce, trazendo vida ao povo. Mesmo sem contato entre si, as culturas criaram histórias de heróis que enfrentam a morte e retornam transformados, reflexo do arquétipo universal do herói redentor. Símbolos do caos e da sombra também estão presentes em todo o mundo.
Os dragões da mitologia chinesa representam poder e sabedoria, enquanto na Europa medieval eram vistos como criaturas malignas a serem derrotadas pelos heróis. Em ambos os casos, o dragão simboliza forças maiores que o ser humano precisa enfrentar para evoluir. Esses paralelos entre culturas mostram que os símbolos não são apenas invenções isoladas, mas manifestações de algo muito mais profundo. Eles são expressões visíveis de arquétipos que todos compartilhamos, independentemente do lugar ou da época. No próximo bloco, vamos falar sobre por que esses símbolos continuam a nos influenciar hoje, no cinema, na publicidade, nos sonhos e até nas escolhas mais simples do nosso dia a dia. Você pode estar se perguntando: se esses símbolos e arquétipos surgiram há milhares de anos em culturas antigas, por que eles ainda exercem tanta força sobre nós hoje, em pleno século XXI, em uma era tecnológica e racional? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda, porque eles falam a uma parte de nós que nunca deixou de existir. Apesar de termos criado computadores e inteligência artificial, foguetes e cidades ultramodernas, continuamos sendo humanos com medos, desejos, sonhos e instintos muito parecidos com os de nossos ancestrais. O inconsciente coletivo não desapareceu. Ele continua moldando a forma como sentimos, pensamos e nos relacionamos com o mundo. Os símbolos continuam aparecendo em nossos sonhos. Uma pessoa pode sonhar com uma caverna escura, que simboliza o mergulho no inconsciente. Outra pode sonhar com asas, que representam liberdade e transcendência. Esses símbolos não precisam ser aprendidos. Eles surgem naturalmente, como expressões do inconsciente coletivo. Mesmo em religiões modernas, os símbolos continuam sendo centrais. A cruz, o yin-yang, a estrela de Davi, o lótus, o crescente da lua islâmica, todos são símbolos que carregam significados profundos, capazes de unir milhões de pessoas em torno de uma fé. Eles não são apenas emblemas, são portais de significado que despertam emoções e guiam comportamentos. A indústria cultural moderna explora constantemente os arquétipos e símbolos universais. Pense em filmes como O Senhor dos Anéis, Matrix, Harry Potter ou Star Wars. Todos eles seguem a estrutura arquetípica da jornada do herói. Seus personagens encarnam arquétipos claros: o sábio, Gandalf, Dumbledore, Yoda, a sombra, Sauron, Voldemort, Darth Vader, o herói em transformação, Frodo, Harry, Luke. Esses filmes ressoam tanto conosco porque despertam algo que já vive dentro de nós. As grandes marcas conhecem muito bem o poder dos símbolos. A maçã mordida da Apple evoca conhecimento e transgressão, lembrando a fruta proibida do Éden. A Nike usa como símbolo a asa da deusa grega da vitória. Marcas de carros evocam força e velocidade, arquétipo do guerreiro, enquanto cosméticos apelam à beleza e ao arquétipo da deusa. Tudo isso é pensado para atingir não apenas a mente consciente, mas principalmente o inconsciente. Trabalhar com símbolos é uma forma poderosa de autoconhecimento. Jung utilizava a interpretação de sonhos e a criação de mandalas como ferramentas terapêuticas. Ao reconhecer os símbolos que surgem em nossa vida, conseguimos compreender nossos conflitos internos e dar passos em direção à integração da nossa psique. Em resumo, os símbolos universais continuam nos influenciando porque são a linguagem secreta da alma humana. Eles não falam à razão, mas ao coração, à intuição, às camadas mais profundas de quem somos. No próximo bloco, vamos finalmente nos aproximar da parte mais esperada, a revelação de um símbolo misterioso que aparece em culturas diferentes ao redor do mundo e que traz consigo uma mensagem transformadora sobre a própria essência da vida. Desde o início deste vídeo, prometi revelar um símbolo misterioso que aparece em culturas completamente diferentes, separado por oceanos e milhares de anos, mas que carrega em si um significado tão profundo que pode transformar a maneira como enxergamos a vida. Esse símbolo é o Ouroboros.
a serpente que devora a própria cauda. À primeira vista, pode parecer uma imagem simples, uma cobra formando um círculo ao morder a própria cauda. Mas por trás dessa figura se esconde um dos mais poderosos símbolos universais da humanidade. O Ouroboros é encontrado em diversas culturas antigas. No Egito, ele simbolizava o ciclo eterno da vida, da morte e do renascimento. Para os gregos, era uma imagem da totalidade e da eternidade, representando a unidade de todas as coisas. Na tradição nórdica, encontramos Jormungandr, a serpente do mundo que circunda a Terra e está destinada a participar do fim dos tempos. De maneira surpreendente, o mesmo símbolo aparece também em culturas orientais, onde a serpente é associada ao fluxo da energia vital e ao ciclo interminável da existência. O Ouroboros é o símbolo da vida eterna e do eterno retorno. Ele nos lembra que tudo na existência é cíclico: nascimento, crescimento, morte e renascimento. Representa também a ideia de que o começo e o fim são a mesma coisa, unidos em um círculo infinito. Em termos psicológicos, Jung interpretava o Ouroboros como a imagem do self, a totalidade da psique, que busca a integração. A serpente que devora a própria cauda é também o símbolo da autotransformação, do processo de individuação, no qual a pessoa enfrenta sua sombra, integra seus opostos internos e alcança maior consciência de si mesma. O mais impressionante é que esse símbolo não pertence apenas ao passado. Ele continua aparecendo hoje em livros, filmes, séries e até tatuagens. Muitas pessoas escolhem o Ouroboros como representação de sua própria jornada de transformação pessoal. Na cultura pop, vemos variações do Ouroboros em histórias como Full Metal Alchemist, Sandman e até em filmes de ficção científica que exploram o tempo como um ciclo infinito. O Ouroboros nos lembra de que não existe fim absoluto. O que parece ser destruição é também renovação. A morte é inseparável da vida, assim como a noite prepara o caminho para o amanhecer. Esse símbolo é, na verdade, uma metáfora poderosa para nossa própria existência. Cada desafio, cada queda, cada fim, traz em si a semente de um novo começo. E assim, ao longo dessa jornada pelos arquétipos e símbolos universais, chegamos ao coração de um mistério que nos conecta como humanidade. A ideia de que todos fazemos parte de um mesmo ciclo, de uma mesma história, de uma mesma energia que se renova eternamente. No próximo e último bloco, vamos concluir essa reflexão, reforçar o poder dos símbolos em nossa vida e deixar uma chamada especial para a ação, para que você não apenas entenda intelectualmente tudo isso, mas comece a aplicar em sua própria jornada pessoal. Depois de explorar arquétipos, símbolos universais e a revelação do Ouroboros, é hora de refletir sobre o que tudo isso significa para você no seu dia a dia. Os arquétipos não estão apenas em histórias antigas ou em livros de psicologia. Eles estão vivendo dentro de você neste exato momento. O herói, a sombra, o sábio, a grande mãe, o trickster, todos eles fazem parte da sua psique. Reconhecê-los é o primeiro passo para entender por que sentimos certas emoções, por que repetimos padrões de comportamento e como podemos direcionar nossa vida de forma mais consciente. Os símbolos universais, por sua vez, funcionam como mensageiros invisíveis do inconsciente coletivo. Eles surgem em sonhos, filmes, livros, logotipos e até nas pequenas decisões do dia a dia. Aprender a identificar. Luz é como aprender uma nova língua, a língua da alma. Eles nos ajudam a interpretar o mundo e a nós mesmos com profundidade e clareza. E então chegamos ao Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda, símbolo eterno de transformação, integração e ciclos infinitos. Ele nos lembra que cada fim traz um novo começo, que toda experiência difícil carrega em si a semente da renovação, e que a vida é um processo contínuo de crescimento e aprendizado. Com essa consciência,
você pode começar a perceber padrões em sua própria vida. Momentos em que está enfrentando sua sombra, momentos em que sente o chamado do herói, momentos em que a sabedoria do sábio ou o cuidado da grande mãe estão presentes. Todos esses símbolos estão ali para guiá-lo, se você estiver disposto a enxergá-los. Portanto, este não é apenas um vídeo para assistir e esquecer. É um convite para que você olhe para dentro de si mesmo, reconheça os arquétipos que moldam sua mente e perceba como os símbolos universais podem ajudá-lo a viver com mais consciência, propósito e equilíbrio. Se este vídeo trouxe algum insight ou fez você refletir sobre sua vida e seus padrões, deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos profundos como este. E se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será avisado sempre que um novo vídeo sobre psicologia, símbolos, arquétipos ou autoconhecimento for publicado. Cada inscrição faz diferença, e você ainda garante que não vai perder nenhuma jornada de descoberta da mente e da alma humana. Além disso, compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você acha que pode se beneficiar desse conhecimento. Quanto mais pessoas compreenderem os arquétipos e símbolos universais, mais conscientes podemos nos tornar como indivíduos e como sociedade. Lembre-se, a vida é um ciclo contínuo de transformação, assim como o Ouroboros nos ensina. Cada dia é uma oportunidade de renascer, de integrar os aspectos da sua psique, de enfrentar a sombra e caminhar em direção à realização do seu potencial máximo. Então, observe, reflita, aplique e continue explorando o mundo dos arquétipos e símbolos universais. A jornada está apenas começando, e cada passo seu é parte de um ciclo eterno de crescimento e descoberta.